Então, antes de começar a trabalhar a página 20, deixe-me falar algo com vocês. As funções, primeiro grau, segundo grau, não importa, as funções, elas têm três aspectos diferenciáveis uma das outras. Ela pode ser crescente, nem um pouquinho de física, dos gráficos de física. Ela pode ser crescente, quando ela vai subindo cada vez mais. Ela pode ser constante, quando ela está uma linha reta, uma linha paralela, geralmente ao eixo horizontal. Aí ela é constante. Quer dizer, constante, o valor continua o mesmo. Ou ela pode ser decrescente, quando o seu valor começa a diminuir. Então, uma função, ela pode ter esses três aspectos: crescente, decrescente, constante. Se você for analisar nos nossos dias, tem se falado muito em curva de Covid, curva, aumento e diminuição. Quando ela está subindo, no caso, ela é crescente. Se o valor se mantiver o mesmo, ela se torna constante. E se o gráfico começar a apontar para baixo, começar a descer, ela se torna decrescente. Então, geralmente, uma função, ela vai passar por todos esses aspectos. Ela vai ter momento que ela vai ser crescente, vai ter momento que ela vai ser decrescente e vai haver momento que ela vai ser constante. Ok? Então, agora sim, na página 20, abre sua apostila na página 20, vocês têm dois gráficos, gráfico A, gráfico B. Repara que o gráfico A, ele começa na parte negativa e até um certo instante, em X, ele sobe. Um momentinho, ele para, ele estaciona e depois ele começa o quê? A descer. Então, ele tem um momento que ele é crescente, que ele é decrescente e que ele se torna constante. Assim também é o gráfico B. Então, aí ele fala o seguinte, ele coloca assim uma tabelinha, um gráfico A e gráfico B, ok? E pede que você coloque um intervalo de crescimento, de decrescimento, quer dizer, decrescente, e em que ele se torna constante. Então, no gráfico A, ela é crescente até o valor de x menor ou igual a 1. E para que todo valor menor que 1, ela está subindo. Então, ela é crescente. Ele é crescente, está em crescimento. Observe de uma vez que entre 1 e 2, ela é uma reta paralela a x. Então, entre 1 e 2, ele é constante. 1 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Quer dizer o quê? Que nesse intervalo entre 1 e 2, a minha função ela é constante. E se você observar entre 2 e 5, ela começa a descer. Então, no caso, é o decrescimento dela, onde ela se torna decrescente. Então, como é que eu escrevo isso em termos de matemática? Reparem que de 2 até 3 acontece isso. Então, você coloca 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Quando eu coloco essa nomenclatura, eu estou me referindo ao seguinte, estou dizendo o seguinte, que entre 2 e 5, o meu gráfico torna-se decrescente. Ele começa a diminuir, ele começa a decrescer. Isso em A. Se você observar agora em B ele é claro, entre menos 3 e menos 2, olha bem, entre menos 3 e menos 2, esse nosso gráfico, ele está subindo. Se você observar no gráfico A, o início dele não tem pontinho nenhum. Em B já tem um pontinho, dizendo o quê? Que em menos 3 ele começa a subir. Então, por esse motivo, que de entre menos 3 a menos 2, o meu gráfico se torna crescente. Está subindo. Está subindo. Repara que entre menos 2 e 2 positivo, ele se torna o quê? Imóvel. Ele está paralelo a x.
Então, entre menos 2 e 2, ele se torna constante. Repara que o valor não se altera. E de 2 até 4, e ele parou em 4, ele começa a declinar. Ele começa a descer e para. Ou seja, entre 2 e 4, ele é decrescente. Então, aí a nomenclatura que se escreve qual é? 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Ok? A segunda questão é muito pessoal. Então, não adianta, nós temos que montar para sabermos direitinho, tá? O que acontece agora? Agora, ele vai fazer uma revisão de tudo que vocês viram ou tiveram noção na parte, vamos dizer, do 8º ano e do 7º ano, em relação às razões, que você deve lembrar que existem algumas razões que são especiais. No caso, a velocidade, que é a distância sobre o tempo, a densidade demográfica, que é igual ao número de habitantes por quilômetro quadrado por área, né? Tem, no caso, a escala de aumento ou diminuição de uma foto. Então, tudo isso são razões que nós tínhamos um pouquinho até em física, que ele vai incluir agora na matemática também. Ok? Então, na página 21, agora com você vai ver que agora é bem tranquilo essas partes agora. Ele fala o seguinte, Joana fez uma viagem de 504 quilômetros em 7 horas. Qual foi a velocidade média dela? O que é velocidade média? Distância pelo tempo. Que distância ela percorreu? 504 quilômetros. Qual é o tempo que ela gastou? 7 horas. Então, o que fazer? 504 dividido por 7. Que foi igual a quanto? 72 km por hora. Ou seja, a velocidade média que Joana fez, né, foi de 72 km por hora. Terminamos. Segunda questão, ela pode ser um pouquinho diferenciada para você. Bruno fez um tempo de 1 hora e 15 minutos para viajar uma distância de 85 quilômetros. Então, observe qual o tempo que ele fez. 1 hora e 15 minutos. Qual é a sua velocidade média? Aí muitas pessoas já errariam essa questão na hora. Por que errariam na hora? Porque quando você fala para algumas pessoas, quando você diz 1 hora e 15 minutos, muitos escrevem 1,15 em termos de hora. Está errado. Está errado. 1 hora e 15 minutos não é 1,15 horas. Não é isso. Então, aí, uma concepção errônea. Tem 2 formas de você escrever corretamente essa nomenclatura. 1 hora e 15 minutos. Uma delas é que está na sua telinha. 15 minutos, ele é o que para mim? Ele representa 1/4 de 60, que é 15 sobre 60. 15 sobre 60 é 1/4. Então, é 1 hora mais 1/4. Que no final fica igual a 5/4 de hora. Achando o IMC tudo bonitinho. Essa é uma das formas. A outra forma é você dividir 15 por 60. É uma das outras formas. Você acharia 0,25. Então, 1 hora e 15 minutos é 1,25 horas. Então, olha a informação. 1 hora e 15 minutos não é 1,15, não. É 1,25 horas. Então, tem 2 maneiras de você trabalhar isso. Ou trabalha com fração, ou trabalha com fatores decimais. Ok? Então, no caso aí, eles trabalharam com a fração. Então, 1 hora e 15 minutos é igual a 5/4 de hora.
Aí eu vou, velocidade média, distância por tempo. 85 sobre 5,4. O que fazer quando tem uma fração? Repete o primeiro valor e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 5 quartos é 4 sobre 5. Você pode multiplicar em cima e dividir embaixo. 85 vezes 4 dá 340. Por 5 dá 68. Então, a velocidade média dele foi de 68 km por hora. Ok? A questão de 1003, de novo, ela envolve trabalho com o tempo. Ele fala o seguinte: uma viagem de ônibus durou 6 horas e 20 minutos. Se esse ônibus viajou a uma velocidade de 60 km por hora, qual a distância que ele percorreu? Agora ele quer saber a distância. Mas se você lembrar de algumas aulas de física, você vai lembrar que a distância ela é igual à velocidade vezes o tempo. Então, quando eu multiplico a velocidade pelo tempo, eu acho a distância. Só que, de novo, 6 horas e 20 minutos não é 6,20. Não é isso. Não é. Eu tenho que transformar, geralmente por regrinha de 3, 20 minutos em hora. O que você pode fazer? 1 hora, 60 minutos. X hora, 20 minutos. Você pode fazer isso. Multiplicando cruzado, ficaria 60x igual a 20. X igual a 20 sobre 60. Simplificando, você acharia 1/3. Então, 20 minutos equivale a 1/3 de hora. Então, 6 horas mais 1/3 de hora, você colocando umzinho embaixo do 6, MMC, multiplica e divide, você acharia 19/3 de hora. Então, 6 horas e 20 minutos é igual a 19/3 de hora. Como eu quero a distância, e eu sei que a distância é a velocidade vezes o tempo, então, o que fazer? Distância é igual a 60 vezes 19/3. 60 por 3 dá 20. Vou dividir, vou simplificar. Então, ficaria 20 vezes 19, que é igual a 380 quilômetros. Ou seja, a distância que ele percorreu foi de exatamente 380 quilômetros. Então, veja que trabalhar com hora, principalmente minutos ou segundos, não é direto assim. Você vai utilizar a regrinha de 3 para transformar o valor que você quer. Aí depois sim você vai unir para transformar num único número. Então, tome cuidado com relação a isso. Até marque aí a questão 2 e a questão 3. Questão 4 agora. Um avião decolou às 8 horas e pousou às 8 horas e 45 minutos. Sabendo que o avião percorreu uma distância de 300 quilômetros, qual foi a velocidade média dele em quilômetros por hora? Então, primeiro passo, velocidade média de distância por tempo. A distância que ele percorreu era 300. O tempo, 45 minutos. Não pode, tem que ser em hora. Então, você pode usar, se quiser, a regra de 3. 1 hora, 60 minutos. X horas, 45. Então, X ficaria 45 por 60. Simplificando, ficaria 3/4 de horas. Então, 45 minutos equivale a 3/4 de hora. Aí eu faço 300 por 3/4. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 300 vezes 4/3. 300 por 3 dá 100. 100 vezes 4, 400. Ou seja, a velocidade média que ele desenvolveu foi de 400 km por hora. 4 questões, terminamos. A questão que vem agora também trabalha uma razão especial, que é a densidade demográfica. E esse quadrinho aí que tem para você preencher é um quadrinho que envolve a página 22 e 23. Eu já vou ler de uma vez. É um texto meio grande que fala o seguinte: IBGE, São Paulo tem 12,107 milhões de habitantes.
e cresce abaixo da média do país. Então, 12,103 milhões de habitantes e está abaixo da média. O município de São Paulo já tem 12,57 milhões de habitantes, o mais populoso do país, segundo estimativas divulgadas nesta quarta-feira, dia 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O resultado representa um crescimento de 0,57% em relação ao ano anterior. O dado integra a estimativa das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros em 1º de julho de 2017, divulgados anualmente pelo IBGE em cumprimento à legislação vigente. As informações são usadas pelo Tribunal de Contas da União no cálculo de fundo de participação de estados e municípios, além de servirem como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. Estima-se que o Brasil tenha 207,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,77% entre 2016 e 2017. Um pouco menor que a taxa de 0,80% registrada na passagem de 2015 para 2016. Nossa. Embora tenha crescido menos do que a média nacional, a população de São Paulo ainda liderou o ranking de municípios, seguida pelo Rio de Janeiro, 6,520 milhões de habitantes, Brasília, 3,39 milhões de habitantes, Salvador, 2,954 milhões de habitantes. No início de julho, 17 municípios brasileiros tinham população superior a 1 milhão de pessoas, somando-se 45,5 milhões de habitantes, que equivale a 21,9% da população brasileira. Então, ele me dá um texto, né? E faz algumas perguntas com relação ao texto. Pede que você preencha uma tabela que indica a densidade demográfica de alguns estados e do Brasil. Mas o que é a densidade demográfica? Número de habitantes por área. Então, no Brasil, a área do Brasil está aí. Pequenininha, né? Espera aí, rapidinho. A área do Brasil bem pequena. 8.414.876 quilômetros quadrados. Essa é a área do Brasil. Então, o número de habitantes que o Brasil tem, 207,7 milhões. Se eu dividir pela área, eu vou encontrar 24,39 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo tem 12,57 milhões de habitantes. Se eu dividir pela sua área, eu vou encontrar 7.949,51 habitantes por quilômetro quadrado. Só observe em São Paulo a quantidade de pessoas que tem por quilômetro quadrado em relação ao Brasil. Rio de Janeiro, população 6,520 milhões. Se eu dividir pela área, fica 5.514,69 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, é muito intenso São Paulo e Rio de Janeiro. Brasília tem em 2017, né? 3,39 milhões de habitantes. Dividindo pela área, teria 523,39 habitantes por quilômetro quadrado. E, finalmente, Salvador, que tem 2,954 milhões de habitantes, que daria 4.139,40 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, é muito intenso. Olha São Paulo e Rio de Janeiro. Segunda questão. Escolha os seus conhecimentos, quer dizer, número 1. Dado os conjuntos A
menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. B, 0, 1, 2, 3, 5, 10, 21. Liste os elementos e represente, por meio de um diagrama de flechas, o conjunto P, X e Y, pertencentes a vezes B, na qual Y é igual a X ao quadrado mais 1. Então, se você lembrar, A tem um valor de X, B é o valor de Y. Então, eu quero formar os pares envolvendo X, Y, que formam o elemento de P. Só que nem todos os valores vão ser pares, geralmente. Então, por exemplo, eu vou lá para a minha equação, x igual, no caso, a menos 1. O menos 4, quer dizer. Então, menos 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 1, 17. Então, quando x é menos 4, y, no caso b, é 17. Não tem par nenhum. X agora é menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 3. 3 mais 1, 9 mais 1, 10. Então, como x for menos 3, y vale 10. Primeiro par formado. Depois, x menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1, 5. Então, x menos 2, y 5. Depois, menos 1. Menos 1 ao quadrado mais 1 dá 2. Tem par. E, por último, 0. 0 ao quadrado dá 0. 0 mais 1 dá 1. Então, reparem que apenas 4 valores de A tiveram pares em B, que foi menos 3 e 10, menos 2 e 5, menos 1 e 2, e 0 e 1. Se eu te perguntasse, esse diagrama aí, ele é uma função? Ele é uma função? Você teria que me responder, não. Por que não é função? Porque para ser função, todo elemento de A tem que ter um par em B. E o menos 4 não tem par nenhum. Então, menos 4, quer dizer, indica que, nesse caso, é uma relação apenas que não é uma função. Ok? Então, isso tudo você tem que lembrar nas questões. Na 2, analise o gráfico da função ao lado, e assinale V na verdadeira e F na falsa. A função é crescente entre 5 e 12. Verdadeiro. No intervalo de 12 a 20, ela é decrescente? Falso. Ela é constante. A função é constante entre 12 e 20 e decrescente entre 20 e 25? Verdadeiro. Então, essas três aí, letra A, verdadeiro, B, falso e C, verdadeiro.